compartilhando o estudo de Gálatas, começamos semana passada, e eu gostaria que se você tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje para o estudo? Não? Ok, então todos estavam na semana passada, onde o Adriano compartilhou aqui no primeiro capítulo. Pegue aí sua Bíblia, o seu celular, enfim, e vamos para o livro de Gálatas, que é o livro que nós estamos estudando. E aí você pode abrir e nós vamos reler os primeiros capítulos. Se você quiser se aprofundar mais no nosso estudo, ele está sendo gravado, e aí você pode depois ruminar essa palavra. Se você tiver alguma pergunta, você também pode fazer e mandar para nós respondermos. Como não tem nenhuma pergunta aqui, eu não vou responder, mas se os irmãos tiveram alguma dúvida com relação ao que foi ministrado na semana passada, você pode escrever um papel atrás que eu respondo antes da reunião, antes de começarmos aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre semana passada? Como nós estamos num ambiente menor aqui, dá para nós fazermos isso ao vivo mesmo. Algo que você não entendeu? E o nosso objetivo aqui não é fazer exatamente uma pregação, como nós fazemos lá logo mais na Pampulha, que inclusive está no seu boletim aí, o que eu vou pregar, se Deus permitir, hoje à noite. Mas é lá no nosso prédio da Pampulha, você também está convidado. Aqui, o nosso objetivo é estudar Gálatas. Portanto, pegue aí o seu livro de Gálatas, a Bíblia, e vamos ler alguns versículos. Capítulo 1 e versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e a todos os meus irmãos e companheiros, às igrejas da Galácia. Portanto, não é a uma igreja apenas, mas a um conjunto de igrejas de uma região chamada Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para vos desarraigar deste mundo perverso, tirar as raízes, desarraigar, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, nesses primeiros, ou no primeiro capítulo, pode voltar lá para o PowerPoint, Lúcio. No primeiro capítulo, ou no capítulo 1, Paulo mostrou que o seu evangelho vinha de Deus e não dos homens. Mas nós vamos caminhar um pouquinho mais, e se Deus permitir entrar no capítulo 2, nós vamos ver que esse evangelho que Paulo pregava foi confirmado pelos demais apóstolos. Os irmãos sabem do contexto, estamos aqui no início da igreja cristã, que começou no Pentecoste, por sinal foi celebrado pelos católicos romanos ontem. Então, bem apropriado, nós estamos estudando Gálatas aqui. E essa igreja, então, era conduzida por um concílio de apóstolos. Os irmãos se lembram? Eram 12, dos quais Judas se desviou e Matias foi levantado no lugar dele. O apóstolo Paulo veio 30 anos depois. Quantos anos depois, irmãos? Se considerarmos que o apóstolo Pedro começou seu ministério ali, ele já tinha 30 anos de ministério com os demais apóstolos. E aí ele começou a pregar. Todavia, o que ele começou a pregar parecia uma coisa louca à mente de algumas pessoas. E esse é o contexto aqui do capítulo. Por isso que ele fala, olha aqui no capítulo 1, por isso que ele fala aqui, que eu, Paulo, apóstolo, fala comigo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Por que ele está falando isso? Porque essa era a acusação contra Paulo. O que você está falando aí, Paulo? Você inventou da sua cabeça. Você nem andou com Jesus. Você não viu o Senhor. E aí depois, quando ele vai falar em Coríntios das credenciais apostólicas, porque para ser considerado apóstolo, havia algumas credenciais. A primeira delas é ter andado com Jesus. Mas Paulo não andou. Então, o seu ministério era questionável, ou questionado. Então agora, ele mostra
né, na primeira parte do capítulo, que o seu evangelho é o mesmo que os apóstolos estavam pregando. Mas nós tínhamos lá mestres judaizantes, porque os irmãos precisam entender o seguinte: quando os primeiros crentes se converteram, eles não faziam muita diferença do judaísmo para o cristianismo. Se você observar os pilares do judaísmo, nós temos, né, o sábado é um pilar, quer dizer, as 3 principais coisas. Eles guardavam o sábado, e aí você vê Jesus quebrando esse pilar. Você vê também a comida, e você vê Deus revelando a Pedro para quebrar o pilar da comida, quando ele tem a visão, né, daqueles animais, segundo os judeus, imundos, e Deus fala: mata e come. De modo nenhum, Senhor. Incrível, né? 3 vezes. A religião é uma coisa tão forte na nossa cabeça, irmãos. Não se iluda, não vai ser quebrada da primeira vez. Eu e você já temos um sistema religioso na nossa cabeça, que se alguma coisa funcionar diferente disso, nós já achamos estranho. Por exemplo, esse culto aqui, é necessário que tenhamos, né, uma harmonia nas fases do louvor, da oferta, da palavra, chamada liturgia. Mas se quebrarmos isso, a minha mente e a sua mente logo fica perturbada. Por exemplo, se nós chegarmos e não fizermos louvor numa reunião, você vai achar estranho. Quantos vão achar estranho? Eu vou. Mas sabe por quê? Porque uma cadeia religiosa foi estabelecida na nossa mente. E aqui, esses mestres religiosos eram os mestres, fala comigo, judaizantes. Eles se converteram, eram crentes, mas eles queriam transformar, ou na verdade, não queriam transformar, mas continuar o judaísmo. Por isso que os apóstolos oravam quantas vezes no templo? Você já viu um povo que ora 3 vezes no templo? São os muçulmanos, não é no templo exatamente, mas eles oram, eles rezam 3 vezes. Os apóstolos, eles queriam continuar o judaísmo. Jesus então precisava quebrar essa mente judaizante. Então ele chama o apóstolo Paulo, porque parece-me, só parece-me, que não deu muito certo com os 12. Pastor, como que você fala isso? Basta você ler o livro de Atos. A comissão de Jesus em Mateus 28:19, qualquer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, 19 e 20, de Mateus 28. E aí a igreja começa em Atos capítulo 2, ao batismo no Espírito Santo, ali começa a igreja. Lembra da ordem de Atos capítulo 1 e versículo 8, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Agora, aonde? Jerusalém, depois Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Graças a Deus aqui em Minas Gerais nós já chegamos nos confins da terra. Tem uma videira lá, já cumprimos o propósito. Bem, isso não foi feito. Não foi feito. Jerusalém era um ambiente tão glorioso, tão maravilhoso da presença de Deus, que os apóstolos começaram por Jerusalém, e houve um mover em Jerusalém. Conta-se a história, Flávio Joséfo é o principal historiador judeu. Ele conta que a igreja cristã em Jerusalém chegou a ter 100 mil membros, quando a cidade naquela ocasião, né, não era tão grande, 250 mil pessoas. 100 mil pessoas estavam em células, porque não podia se reunir por conta da perseguição romana. Eles se reuniam como nós reunimos, nas casas. Aí, olha o ambiente que tinha lá. Quem foi na sua célula hoje, Lidson? Quem ministrou a palavra lá para nós hoje foi Pedro. Aí o Wellington está aqui e falava: e na sua célula quem foi? Olha, visitou a nossa célula hoje João. Alguém queria sair dessa cidade, irmãos? Dessa igreja? Por isso que eles não se espalharam. Portanto, eles não cumpriram inicialmente aquilo que Jesus ordenou. De Atos capítulo 2 até Atos capítulo 8, eles estavam todos reunidos e não queriam sair de lá. Mas aprove a Deus em Atos capítulo 8 permitir a perseguição. E aí você vê que em Atos capítulo 8, todos, fala comigo, todos foram espalhados, com exceção de quem? Os 12.
Os 12. Uma igreja que tinha 100 mil membros numa semana, na outra semana tinha 12. Por quê? Para cumprir o propósito. E aí eles insinuavam que o evangelho que Paulo pregava era diferente do de Pedro e os demais apóstolos. É claro, esses queridos e amados apóstolos aqui, inicialmente, não compreenderam o propósito, se tornaram judaizantes. A prova disso é que Pedro luta com Deus quando tem a revelação acerca do lençol que desce ao meio-dia sobre ele. E ele fala: de modo nenhum, Senhor, não vou comer, porque jamais comi coisa impura. Então os pilares do judaísmo eram esses: era o templo, era o sábado e a comida. Jesus quebrou todos, mas os apóstolos, como eles não mudaram ainda, não houve uma metanoia na mente, por isso que Jesus fala para Pedro: quando se converter. Muitos irmãos não entendem esse texto, né? Será que Pedro não era nascido de novo? Não, esse converter aí, porque a palavra conversão é essa aqui: eu estou andando nessa direção e vou fazer uma conversão, é uma mudança, né, de 180 graus, 360, né? 180 graus, 360 eu volto para o mesmo lugar, 180 graus, metanoia. Então Pedro, quando você mudar a mente, porque não mudou ainda, você é ainda um judeu convertido, você ainda tem coisas judaizantes na sua mente, ajude os seus irmãos. Mas Paulo não teve esse problema, porque o evangelho que Paulo recebeu, a escritura diz, ele recebeu do próprio Senhor, sem mistura. E aí nós vamos chegar no nosso ponto central hoje. Lembra domingo passado? Qual que era o ponto central do domingo passado? Qualquer coisa que você adicionar ao evangelho vai se tornar outro evangelho. Outro evangelho. Então vamos avançar aqui, vamos prosseguir. E eu vou dar liberdade para os irmãos aqui mesmo. Isso aqui é uma bênção. Ensinar a palavra num ambiente menor assim é bom, que você pode perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Só levantar a mão e aí, se você tiver dúvida, aproveite, porque esse tempo que nós estamos vivendo aqui é glorioso. Depois, quando crescer mais, não dá para você fazer pergunta assim, mas agora dá. Bem, então, como Paulo poderia demonstrar aos Gálatas que o evangelho que ele pregava era o mesmo pregado pelos apóstolos em Jerusalém? Para isso ele fez uma viagem a Jerusalém para encontrar-se com os apóstolos. A Bíblia diz depois, em outro relato, que ele ficou 15 dias com Cefas, com Pedro, que era reputado líder dos apóstolos. E nessa visita, os apóstolos confirmaram o evangelho que Paulo estava pregando, e não acrescentaram coisa alguma. Então ele relata em Gálatas capítulo 2, que o seu evangelho não foi modificado pelos apóstolos, mas foi confirmado. Olha só o que diz o texto: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, fala comigo, nada me acrescentaram. Lembra domingo anterior, que qual era a chave do ponto central? Não acrescentar nada ao evangelho. Mas o que tem acontecido hoje? E não é a coisa recente, é desde 2000 anos atrás. Nós queremos acrescentar coisas ao evangelho, nós queremos acrescentar coisas à vida cristã, como não toque, o apóstolo Paulo já falou isso, não coma, não toque, não manuseie, guarde dias, guarde anos, não, tudo que for acrescentado ao evangelho, faz dele uma mistura, e se misturar, virou outra coisa. Bem, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aqui um copo com água, e imagino que essa água é água pura, aleluia. Imagino que vão servir para o pastor água pura, mineral, né? Que está ali atrás. Ok, então é água pura. Você pode acrescentar aqui mais água, mas se você acrescentar qualquer outra substância, pode ser boa. Vamos colocar aqui para ficar uma água aromatizada, né? Aqui limão, algumas gotas de limão. Continua sendo água, sim ou não? Sim, mas não é mais pura. Foi modificada.
Então, considera-se que não é mais água, é água com mais alguma outra coisa, não é original. Agora, se você faz isso ao Evangelho, por isso que o apóstolo Paulo fala: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para ires a outro Evangelho? E Paulo mostra aqui então que não existia conflito entre ele e os apóstolos. Os irmãos gostam de usar esse texto aqui para mostrar a arrogância de Paulo. Quem não dá crédito às epístolas paulinas, como, pasme, alguns irmãos, ainda hoje, eles tentam judaizar o Evangelho. E eu quero dizer que Belo Horizonte é um dos lugares onde isso mais acontece. A maior comunidade cristã judaica da América Latina está aqui, inclusive bem próxima lá de nós. São irmãos, mas são irmãos que guardam coisas da lei. Então Paulo diz que gostaria que ele mesmo fosse anátema, para que esses irmãos não misturassem o Evangelho. Então, toda tentativa, escuta que eu vou te falar, que isso aqui é o ponto central da nossa ministração hoje. Tudo que você acrescentar ao Evangelho, que não for pela graça, mediante a fé, é mistura. E essa mistura deve ser eliminada, porque a Escritura diz que um pouco de fermento faz o quê? Leveda, fermenta toda a massa. Bem, então, esse texto, alguns dizem, olha a arrogância de Paulo, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que me pareciam ser alguma coisa e nada me acrescentavam. Não, se Paulo fosse arrogante, como dizem alguns, ele não teria ido a Jerusalém, concorda? Não vou. Esses apóstolos eu não respeito, eu não estou debaixo da autoridade deles, eu não vou lá. A prova de que Paulo submeteu a autoridade apostólica dos demais apóstolos é que ele foi ter com eles. E se os apóstolos tivessem alterado o Evangelho ou acrescentado alguma coisa ao Evangelho, com certeza Paulo seguiria. Então esse argumento de que Paulo é um apóstolo fora de tempo, e alguns irmãos para defender opiniões próprias, porque o apóstolo Paulo é um dos que, por exemplo, mais falam a respeito do casamento, mais falam a respeito de certas coisas, inclusive a comida, que alguns irmãos insistem em guardar costumes da lei. Esses dias encontrei um irmão da nossa igreja, que ele não come carne de porco, não é verdade? Aí tudo bem, por que o irmão não come carne de porco? Se for por motivo de saúde, Lídio, eu acho que é recomendável, porque é menos saudável. Mas não, é por motivos religiosos. Eu falei, não, religioso eu não aceito não, irmão. Aí nós vamos ter que conversar, porque você é membro aqui do corpo. Eu quero saber, que vírus que é esse que você trouxe, que na sua cabeça está dizendo que certas comidas não se pode mais comer. Então, aí você está percebendo o fermento? Aí você fala, pastor, é só uma bobagem, é insignificante. Toda heresia começa com uma insignificância. Toda heresia começou com algo aparentemente saudável, como não comer carne de porco, por exemplo. Mas daqui a pouco ele chega na célula dele, e ele está ensinando isso para os irmãos, e vai ser uma célula videriana judaizante. Aí daqui a pouco os irmãos dessa célula estão usando o kippar também. Aí quando eu for a Jerusalém novamente, sabe o que eles me dão? Papelzinho para colocar lá no muro das lamentações. Está percebendo que eu estou? Os irmãos acham que eu estou exagerando? Não estou. Começa assim, irmãos. Pastor, então nós vamos radicalizar? Olha, nós vamos ser radicais com tudo aquilo que a Bíblia é radical. Mas vamos ser flexível com tudo aquilo que a Bíblia é flexível. Então esses religiosos, eles resistiram a Jesus. Quem que resistiu a Jesus, irmãos? O ministério de Jesus. Quem? Não foram os fariseus? E os fariseus, pasme, se nós hoje fôssemos categorizados na era cristã, eu acho que nós seríamos os fariseus.
Eu acho que nós não seríamos os saduceus, os essênios, mas seríamos os fariseus. Os religiosos são os grandes inimigos do mover de Deus em toda a história. E nós gostamos de colocar as coisas e os irmãos do nosso jeito. Alô, está me ouvindo? E se alguma comunidade cristã não se comporta do nosso jeito, já parece logo algo ofensivo, que não está dentro do padrão. Ontem mesmo, à noite, eu estava conversando com um grupo de pastores, e aí, eles achando estranho a maneira de alguns irmãos se comportar. Eu falei, por que você está? Dá liberdade para o irmão, adorar a Deus, da maneira que ele achar conveniente. Isso é um sintoma da religião, sabia? Você fica querendo encaixar tudo dentro de uma caixinha. Tudo. Mas Jesus, quando chegou, ele quebrou essas bordas dessa caixa. Porque a primeira coisa que Jesus fez em João capítulo 2 foi multiplicar 600 litros de água em vinho da melhor qualidade. Mas aí, se beber um vinho, aqui na videira os crentes já escandalizam, porque a nossa ceia é de vinho. E aí os irmãos, esses dias um grupo, porque sempre tem um grupo, né? Já existia aqui desde do início da era cristã. Pastor, é um absurdo fazer a ceia na videira com vinho. Eu falei, por que é um absurdo? Porque tem pessoas que têm problema com vinho. Eu falei, traz suco de uva de casa, filho. Não tem problema nenhum, põe na garrafinha, põe na sua bolsa. Hora que te servir o vinho, você joga o vinho fora e põe o suco de uva. Por quê, pastor? Porque eu não posso ir me afastando do evangelho. A orientação de Jesus é clara, era com vinho. De Paulo era com quê? Com vinho. Ou os coríntios ficavam bêbados na ceia por causa de suco de uva. Mas aí, olha o que os irmãos falam. Aí os irmãos falam, não, pastor, aquilo era o mosto, que era um vinho, um suco de uva de alta fermentação. Eu já bebi todos os sucos de uva, assim, integral, de alta fermentação, nunca aconteceu nada comigo. Mas vinho, não, é diferente. Então, você está percebendo os acréscimos? Quantos estão percebendo os acréscimos? Aí, por exemplo, vem um irmão, aí ele fala, não, só pode participar do culto com determinada vestimenta. Ele já está acrescentando alguma coisa à prática cristã de um irmão ou de outra irmã. Está dificultando as pessoas de vir até o evangelho. Fala para o irmão que está do seu lado, não dificulte, não misture o evangelho. Acho que os irmãos estão com frio, então, eu estou com frio também, ajeita aí, pastor Adriano. Bem, basicamente então, os cristãos judaizantes eram quem, meus irmãos? Eram quem? Os fariseus, e eles perseguiam Paulo por todo lugar onde ele pregava. Então, tão logo Paulo estabelecia uma igreja, eles chegavam para perverter o ensino. Eu pergunto, por que eles faziam isso? Quem se arrisca? Vamos ser participante aqui da minha aula. Por que eles faziam isso? Pelo mesmo motivo que fizeram com Jesus. Qual era o motivo? Jesus falou, inveja. E os fariseus, tomados por inveja, entregaram Jesus. Cuidado com a inveja, porque ela continua operando, ela continua existindo, e ela continua existindo em meios onde nós estamos. Paulo estabeleceu uma igreja, e eles não queriam que se estabelecesse igrejas, porque já havia uma sinagoga, ou sinagoga em cada cidade, mas Paulo, ele ia até a sinagoga, pregava o evangelho e apartava o grupo que cria para sua casa. Isso não é muito parecido com o que nós fazemos hoje? Sim ou não? Nós, aqueles que creram, nós apartamos esse grupo para uma casa e chamamos essa reunião de célula. Mas chama de qualquer coisa que você quer chamar. Grupo de comunhão, grupo de aliança, etc., relacionamento. Então ali nós estamos estabelecendo uma igreja local. Portanto, cada célula, ela tem a tendência de se tornar uma igreja local. Gálatas 2:1, nós vemos o seguinte: o relato da viagem de Paulo para Jerusalém. Não foi porque ele queria ter comunhão com os apóstolos, não foi porque ele estava com temor, mas foi fruto de uma revelação. O apóstolo diz, 14 anos depois de quê, meus irmãos?
depois da conversão dele. Ele ficou no deserto da Arábia, e o relato de Atos é que diz, 14 anos. Subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Então era Paulo, Barnabé e Tito. Subiu a obediência a uma revelação, ele lhes expôs o evangelho que prego. Onde que Paulo pregava o evangelho? E Pedro pregava o evangelho para os judeus, e Paulo para os gentios. O livro de Atos é dividido no ministério de Pedro, até o capítulo 13, e no ministério de Paulo, do 13 em diante. Porque a história cristã é a história de Paulo e de Pedro. Você vê que a revelação que Paulo recebeu foi uma revelação ampla, de modo que a partir do capítulo 13 de Atos, você vê muito mais material, muito mais escritos de Paulo do que de Pedro. Bem, então entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O que isso significa? Significa que Paulo, ele estava pregando o evangelho, mas ele queria que o seu evangelho, o evangelho que ele pregasse, não fosse em vão. Já viu que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele fala que ele trabalhou mais do que todos os demais, mas que a graça de Deus é que trabalhou nele, e ele espera que essa graça que nós recebemos não seja vã. Você recebeu uma graça, você recebeu uma graça da parte de Cristo, e essa graça, ela opera em nós para o propósito de Deus. Então aqui nós não estamos numa coisa, o pastor ensina, eu aprendo e não tenho nada a ver com isso. Não, aqui nessa igreja cada crente é um ministro. Posso ouvir um amém? Você é um ministro, você está sendo instruído na palavra para compreender que até mesmo o apóstolo, ele não queria correr em vão. Eu queria te lembrar que Jesus Cristo está voltando, e ele vem para buscar uma igreja de vencedores. Quem é o vencedor? O vencedor é o que não tem nenhum pecado? Não, o vencedor é aquele que vive o evangelho de Cristo. Você vive? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, portanto grego, sendo grego, ele era um gentio. O que é a palavra gentio? É quem não é judeu. Quem não é judeu é um gentio. Tito, portanto, ele era grego, portanto gentio, ele não foi constrangido a circuncidar-se, e por isso, por causa dos falsos irmãos, olha como é que Paulo é firme, hein? Ele não considera que os judaizantes são irmãos. Então, olha, eu não vou dizer quem é irmão, quem não é irmão, vou deixar por sua conta, mas tem gente que congrega, tem gente que vai aos cultos, aos domingos, mas não é irmão. Por que não é irmão, segundo Paulo? Porque eles queriam acrescentar algo ao evangelho. O que eles queriam acrescentar ao evangelho? O costume de Moisés. Tudo bem, você creu, você agora é seguidor de Jesus, mas você não é circuncidado. É como se dissesse, você é seguidor de Jesus, mas ainda não é batizado. Quem não é batizado, portanto, não é crente, meus irmãos. O que você acha? Então, não vamos nos batizar então? Por que então batizamos as pessoas? O batismo, segundo Paulo, é a circuncisão do Novo Testamento. Hoje não circuncidamos ninguém, mas batizamos. Porque a circuncisão, o que era para Abraão? Era a separação dele, ou da raça, dos demais povos. O que é o batismo? É a separação do mundo para o corpo de Cristo. O que Paulo combate, ou Paulo fala para os irmãos? Paulo, ele não chega confrontando com a lei. Ele não chega dizendo, vocês são estúpidos, miseráveis, não, ele vai mostrar, e aí não é no livro de Gálatas, né? Ele vai mostrar em Coríntios que essa circuncisão, em Romanos, em Hebreus, que essa circuncisão aqui é o batismo. Por isso que ser separado, como foi a circuncisão para Abraão, hoje a circuncisão é o batismo cristão. Por isso que aqueles que não são circuncidados ou batizados não podem cear.
e não ceando, não participam da comunhão do corpo. Os irmãos estão entendendo? Então, a questão dos irmãos aqui estava parcialmente correta, mas sem revelação. Eles queriam pegar uma coisa da lei, sendo que Cristo já falou: eu já estou circuncidando vocês, tem que batizar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Fazendo o quê? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Mas em outro texto, de Marcos 16:16, ele diz que deveria pregar e batizar. Batizar é a circuncisão. Mas os irmãos aqui, os falsos irmãos, eles queriam tirar a liberdade. Diga comigo, liberdade. A liberdade que temos aonde? Em Cristo, aleluia. E reduzir-nos à escravidão. Então aqui tem uma coisa forte para você: todo aquele que guarda a lei, ele fica escravo da lei. Todo aquele crente que é guardador de leis, ele mesmo fica escravo da lei. Ele se torna uma pessoa pior do que o ímpio, desagradável, insuportável, né? Antissocial, legalista. E quando você encontra uma pessoa dessa, você não quer ser crente, você não quer ser cristão, porque esse sujeito que ele guarda a lei, ele tira a liberdade da pessoa que está se convertendo. Aí já viu o que o ímpio fala? Eu não vou poder fazer mais nada agora, né? Eu não vou poder fazer mais nada agora. Qual que é a primeira impressão que ele teve da pregação daquela pessoa? A lei. Isso é horrível. Se essa é a primeira impressão que as pessoas têm da nossa pregação, tem algo errado conosco. Se essa é a primeira impressão que a pessoa recebe ao vir uma reunião de célula ou um culto, se é reduzir-nos à escravidão, ora, não vale a pena então ser de Cristo, porque antes eu era livre no mundo, mas agora você quer me reduzir à escravidão? Não, não quero esse Jesus. Por isso que muitos não se convertem, porque eles pensam que viver a vida cristã é uma escravidão. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus irmãos, o evangelho não é esse evangelho da lei. Paulo fora a Jerusalém dirigido por Deus. Certamente o Senhor o comissionou para reafirmar. Fala comigo, reafirmar. Por que nós estamos estudando um livro de mais de 2000 anos? Porque é necessário reafirmar as verdades. Porque quando você sai daquela porta para fora, se você ouve o rádio, você vai ler um jornal, eles querem acrescentar algo ao evangelho. Olha, talvez não é desviar, tirar você da igreja, mas é acrescentar. E se acrescentou algo à água, não se torna água mais, não se torna evangelho. A primeira coisa que Paulo fez debaixo da revelação do Senhor foi que levou quem com ele? Por que ele levou Tito? Para provocar os irmãos? Por que então? Me ajuda aí. Nós temos que servir café aqui também, viu, Adriano? Precisa de cafeína aqui nesse horário. Mas fique em paz, né? Eles dormiram na pregação de Paulo, você pode dormir na minha também. Eu só não te garanto o que ele fez depois, né? Que ele ressuscitou lá o jovem. Mas me diga aí, meus irmãos, por que ele levou a Tito? Porque se ele sabia que o negócio dos irmãos era problema com circuncidado, ou com não circuncidado, perdão, ele vai levar um grego, que é um gentio, ele vai provocar os irmãos. Aí o que o povo fala de Paulo? É arrogante, está vendo a arrogância dele? Os quais eram considerados colunas, mas Deus não, né, considera a aparência do homem. Agora ainda leva um grego e o introduz. Aí ele tem um problema depois muito grande, que ele introduz no templo, mas aí não é Tito, que ele introduz no templo é Timóteo. E aí tem aquele alvoroço. Então, por quê? Você precisa, me ajuda aqui, você ao ler o evangelho, precisa entender a mente de quem o escreveu. Ora, se eu sei que se eu trouxer uma pessoa para esta reunião, que vai causar problema na reunião, eu não trarei. Mas por que Paulo trouxe? Porque ele queria causar confusão? O que os irmãos acham? Vou contar isso, diga Breno, aleluia, me ajuda. Eu acho que era para ter testemunho daquilo que ele cria. Ele cria que a pessoa poderia
circuncidado, e assim ele levou Tito para mostrar que ele aceitava aquele evangelho e vivia e pregava. E outra coisa, muito bem, é isso mesmo. E outra coisa, funciona, viu, Pedro? Funciona, Tiago. Funciona, João. Olha aqui, esse sujeito aqui, ele é gentio, ele é grego. Mas quando eu preguei o evangelho para ele, ele mudou de vida. E não é de agora não, porque se passaram 14 anos, não foi? Se passaram 14 anos, esse aqui não é um neófito não, ele se tornou bispo. Tito depois é bispo das igrejas. Então, inclusive está na sua Bíblia aí, um livro de um gentio, que o Espírito Santo resolveu escrever. Fala, esse sujeito aqui é de Deus. Por que Paulo levou? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Porque o que fica de fato é o seu testemunho. Não é o que você falou, não é o que você pregou. Você pode pregar toda a escritura, todo o cânon, de Gênesis a Apocalipse, mas se o seu testemunho não confirmar a sua pregação, é vã. Por que Paulo levou Tito? Porque ele queria provocar? De maneira nenhuma. Paulo tinha algo na sua mente. Ele queria estabelecer um princípio espiritual. Queria estabelecer o quê, irmãos? É o princípio do testemunho. Alô? Qual o princípio, irmãos? Não adianta você ser uma pessoa cheia de Bíblia, que conhece todos os versículos do mundo, se o seu testemunho nega as escrituras. Se você é alguém legalista, judaizante, exclusivo e não inclusivo. Eu recebi irmãos dessa igreja, não sei se é sinagoga cristã, igreja cristã, recebi. E aí eles estavam tentando me judaizar, normal, é o evangelho que eles acreditam. E aí eu poderia causar uma repulsa, falar assim, não vou nem receber esses irmãos. Mas eu os ouvi com paciência. E qual a conclusão que eu cheguei? Eles estão debaixo da lei. Faz uma mistura terrível, e guarda sábado, e uma confusão, e com comida. Fui oferecer uns quitutes mineiros aqui, aí me deu mal, porque não podia, tinha carne de porco, etc. Mas, o que o apóstolo diz? Você tem que ter paciência com os fracos na fé, e ser inclusivo. Então, meus irmãos, o princípio espiritual que Paulo gostaria de colocar aqui, era o princípio do testemunho. Fala comigo, o princípio do testemunho, de que os judeus e os gentios são aceitos por Deus do mesmo modo. Qual é o modo que são aceitos? Qual é o modo que são aceitos? E não pelas obras? Tem certeza? Mas como é que você me explica lá o texto de Tiago? Tiago diz que a fé sem... isso aí eu vou deixar para outra ocasião. Então você pergunta ali para o Lidson, que ele sabe responder, tá bom? Então, do mesmo modo, nós somos aceitos pela fé em... Presta atenção que eu vou te falar. A maneira de Deus relacionar-se com o homem sempre foi pela graça, mediante a fé. A graça é o fator originador. O meio que Deus usa é a fé. Se você for aqui em Gênesis e terminando em Apocalipse, a salvação é adquirida sempre. De que maneira? Fala comigo. Pela graça, mediante a fé. E qual é a definição de graça? Graça é o favor imerecido. Tem alguma coisa do homem nela? Tem a mão do homem nela? É exclusivamente divino. É obra exclusivamente divina, amém? Não tem merecimento humano. Presta atenção. Ok. Se a graça é algo exclusivamente divino e a salvação é sempre pela graça, por intermédio da fé. A fé é o caminho. Qual o caminho de se achegar até esse púlpito? É o corredor, não é? O corredor é a fé, mas a porta é a graça. Você só entra nesse salão pela porta. Você só entra pela porta. Tem algum outro local de entrar nesse salão? Então a porta é a graça. Mas o que acontece? Esse caminho aqui é a fé. Então, pela graça, por intermédio da fé, você chega aqui ao propósito de Deus. Sempre a salvação foi pela graça, por intermédio da fé. Vamos para Gênesis? Vamos. Então, lá no jardim chamado do Éden, qual era a expressão da graça? Qual era a expressão
da graça. O Breno disse ali o próprio jardim. Ok, presença de Deus, a árvore. Por quê? E o que Adão tinha que fazer para ser salvo? O mesmo que alguém tem que fazer para ser salvo hoje. Tem que crer. Tem que crer. E ir até essa graça por meio da fé. Bem, o que era a provisão de Deus lá no jardim? É a árvore. Adão plantou? Quando Adão nasceu, ou foi criado, o jardim já estava pronto. A provisão de Deus é a sua graça, é algo que ninguém pôs a mão, é fruto exclusivamente de Cristo. Aquela árvore era fruto exclusivamente de Deus, não foi semente que Adão plantou, nada. Quando ele chegou já estava pronta. O que ele tinha que fazer? Crer, que ao comer daquela árvore teria vida. Quem que disse isso para Adão? Deus. Então Adão tinha que fazer o quê? Crer na palavra de Deus. É o mesmo que acontece hoje, e não vai mudar até novos céus e nova terra. Sempre vai ser pela graça, por meio da fé. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aleluia. Então fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Vamos fazer algo aqui, vamos fazer uma declaração profética. Amém. Pode ficar de pé em nome de Jesus, e você vai dizer assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que tudo na minha vida é pela graça, mediante a fé. E eu creio que todo fermento do legalismo judaizante sai da minha vida. Em nome de Jesus, eu coloco a minha mente diante do Senhor e rejeito todo legalismo. Eu sou livre em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar agora, querido. Aleluia. Bem, o ensino dos judaizantes era que o homem, para ser salvo, precisa crer em Jesus e algo mais. Nós vamos disponibilizar para você todo esse material lá no site, não é, Adriano? Aí pode baixar. O primeiro da semana passada já está lá. O site é videirabh.com e é .com.br. Você pode baixar, você depois pode compartilhar na célula, ou mesmo meditar nisso aqui, vai estar disponível para você. Preste atenção o que os judaizantes ensinavam: que o homem, para ser salvo, precisa crer em Jesus, e nisso todos concordam, amém? Toda a igreja cristã concorda que tem que crer em Jesus para ser salvo, todos, inclusive os irmãos romanos. Só que algumas delas não acreditam que basta crer, porque é muito simples alguém dizer, vamos supor que aqui entre nós haja uma pessoa que não é crente, é ímpio, e aí eu prego o evangelho e digo: olha, se você hoje crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, e reconhecer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seus pecados são cancelados, e você vai ter a vida eterna. Isso para o homem natural é ridículo. Pastor, você quer me dizer então que os meus pecados que eu cometi, todos, e aqueles que eu ainda cometerei, estão perdoados por um defunto de 2000 anos atrás? Senão a mente natural não compreende isso. Então, hoje, o que tem sido ensinado em alguns lugares? Que para ser salvo, não basta crer em Jesus, tem que fazer, fala comigo, algo mais. Qual que era o caso do problema aqui de Gálatas? Era ser circuncidado. Mas qual é o caso do problema hoje? Ser batizado? O que mais? Parar de fumar? Ah não, o irmão ali está fumando, ele não é crente não, porque ele tem fumaça no pulmão. Mas mentira ninguém está vendo, mas a fumaça todo mundo vê. Então, ele tem o que mais? Algo mais? Ele tem, no nosso caso aqui, no Brasil, isso é muito comum, ele tem que crer em Jesus e mudar de roupa, aí virou crente. Ele tem que crer em Jesus e
parar de fumar, aí virou crente. Irmão, você acha que eu estou defendendo aqui fumante ou bebida alcoólica? Não, eu estou defendendo o Evangelho, e o Evangelho diz que uma pessoa que creu em Cristo como Senhor e Salvador é salvo. Mas qual é a crítica? Pastor, você não pode pregar isso não, se você pregar isso, meu marido não vai parar de beber. Mas sabe como é que a irmã quer fazer o marido parar de beber? Com a lei. Se a lei funcionasse, nós estaríamos com ela ainda hoje. Não haveria necessidade de Cristo. Mas porque nós pregamos um evangelho da lei, as pessoas não querem se aproximar de nós. Porque o argumento é o mesmo: você está tirando a minha liberdade. Então, não tire, olha o que eu vou te falar aqui. Não tire da pessoa algo que Deus deu para ela. Deus deu para ela a liberdade de beber, de fumar, inclusive de morrer, deu? E por que você quer tirar? Você quer tirar essa liberdade dela? Sendo que Deus deu para ela essa liberdade. Mas nós que somos, os apóstolos do último século, somos os fervorosos, somos melhor do que aqueles tais apóstolos que pregavam. Queremos tirar a liberdade do outro, em nome de Cristo, em nome do suposto evangelho. O que a Escritura diz? A liberdade que tenha para quem? Tenha para ti mesmo. Então, você não precisa me obrigar a beber. Eu tenho a liberdade de não beber. Mas e o outro? O outro tem a liberdade de beber, se ele quiser. E quem vai tirar isso dele? Não sou eu, é o Espírito Santo. E porque muitos irmãos insistem em se comportar assim, a mulher não quer vir para a igreja, o marido não quer vir para a igreja, porque a igreja se tornou um lugar de cerceamento de liberdades, um lugar de opressão e não de liberdade. Alguém está me entendendo? Você está entendendo por que isso aqui é necessário? Então, está aqui o meu amigo Wellington, meu irmão agora, não é só mais amigo, é irmão em Cristo. Então, o Wellington, eu tenho o privilégio de ter trazido ele para Cristo, foi um instrumento. Mas eu me relacionei com ele muito tempo, sem nem dizer que eu era pastor, não é? Pelo princípio de Paulo. Qual o princípio de Paulo? Pelo princípio de Tito, o princípio do testemunho. Por que eu já tenho que chegar colocando o rótulo? Em mim, está escrito aqui, sou pastor. Eu vou afastar, porque todo lugar que você está conversando, batendo um papo no avião, na rua, no ônibus, com a pessoa, aí a hora que ele pergunta o que eu faço, aí acaba a conversa, é um mistério. O que você faz? Eu sou pastor. O cara vira, acabou a conversa, acabou a prosa, não é verdade? Então, você precisa aprender a deixar o outro na liberdade que Deus deu para ele, e crer que o Espírito Santo é poderoso para tocar. Você crê na obra do Espírito Santo? Então não precisa ajudá-lo. Para de ajudá-lo. Para de acrescentar alguma coisa. Não, eu creio que para ser salvo, olha, talvez seu marido, ou sua esposa, ou seu filho já é salvo. Mas você está querendo que a embalagem fique direitinha, arrumadinha. A embalagem é o que está por fora. A embalagem da roupa, a embalagem das palavras. Então alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, olha o ensino. Qual que era o problema aqui? Fala comigo, o ensino. Se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, qual que era a conclusão do ensino? Irmãos, isso é verdade? Esse problema acontece hoje ainda? Muito. Olha, só que mudou o seguinte, põe aqui no lugar da circuncisão. Alguns indivíduos, em algumas igrejas, porque esse povo era crente, esse povo era o quê? Eles ensinavam os irmãos. Quem ensina os irmãos? É ímpio ou crente? Crente. Então, nós temos mestres judaizantes, que eles ensinam os irmãos, se não ofertar aos pobres, não pode ser salvo. Tem um evangelho aí, uma turma do evangelho da missão integral. O que é o evangelho da missão integral? Vocês não fazem obra social, então vocês não são igreja. Então você tem que fazer obra social para ser igreja. Eu concordo com fazer obra social.
Eu concordo com, inclusive, ajudar os pobres, etc. Mas esse não é o centro do Evangelho. Não é o centro do Evangelho. Mas alguns querem o envolvimento, então, com outras coisas, como a política, por exemplo. Se não vos batizardes, não podeis ser salvos. Se não ofertares, não podeis ser salvos. Se não mudar de roupa, não podeis ser salvos. Se não... Aí começa a colocar um tanto de coisas ao Evangelho. Não mudou nada e nem vai mudar. Esses sujeitos aqui, essas pessoas, elas ensinam aos irmãos, aí nós temos que nos posicionar. E aí nós vamos criar um problema que Paulo criou para si. Sabe qual é o problema? Perseguição. Mas por isso que ele se posicionava com os apóstolos. Aquela questão que ele falou ali dos apóstolos, que parece arrogância, não é só posicionamento. E o posicionamento dele era tão forte, que no capítulo 2, ele conseguiu se posicionar diante de Pedro. Você tem noção que é que se posicionar diante de Pedro? O sujeito que andou sobre as águas, o sujeito de 30 anos de ministério. É como se fosse eu aqui, de 10 anos de ministério em Belo Horizonte, me posicionar com pastores de 30, 40 anos de ministério. Eu falo, quem que é vocês, Zé Praqueté? Mas ele posicionou. E Pedro era tão homem de Deus quanto Paulo, que aceitou o posicionamento dele. Ficou calado. Capítulo 2, nós não chegamos lá, porque era repreensível. Agora, você consegue imaginar a liberdade desses apóstolos? De um recém-convertido, porque alguém que tem 30 anos de ministério, para alguém que está chegando ali com 14, 15, é quase um recém-convertido. Não andou com Jesus, não viu o que ele viu, não ouviu o que ele ouviu, e agora está exortando um dos líderes da igreja. Mas Pedro concordou com ele. Em outras palavras, você está certo, Paulo. Eu é que me comportei errado. Porque o que Pedro queria também? Pedro concordava com esse ensino. Não só Pedro, mas como Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. Eles tiveram que fazer um concílio, que é o primeiro concílio de Jerusalém, para analisar essas coisas. Para você ver que era tão grave e continua sendo tão grave. Aí nós vamos nos posicionar. Você já viu aí... por exemplo, no meio evangélico, essas campanhas que o pessoal faz. Eu não sou contra a campanha, mas eu sou contra, às vezes, o conteúdo de algumas campanhas, que são conteúdos judaizantes. Dá uma analisada para você ver, você não vai encontrar nenhum tema do Novo Testamento. É só do Velho. Todos os temas são do Velho. Agora, tem uma coisa que eu tenho que me posicionar. Porque está em rádio, né? E tem mais de 1 milhão de ouvintes. Então tem aí uma unção de Manassés. Porque Manassés, o nome eu me esqueci do meu passado. Eu tenho que me posicionar com isso, porque isso é um absurdo. Não é bíblico, não é neotestamentário. A vontade de Deus não é você esquecer do seu passado. A vontade de Deus é você nascer de novo. Mas para nascer de novo, não pode esquecer do passado. Tem que lembrar, inclusive. Você está me ouvindo? Tem que lembrar. Então, porque qual que é o princípio? É o arrependimento. É Atos, arrependei-vos e convertei-vos e sejam cancelados os vossos pecados. Arrepender de quê, se eu esqueci? Arrepender de quê, se eu não me lembro mais? Então, nós temos que nos posicionar, irmãos. Não estou falando que a pessoa que falou isso, o pastor que falou isso, não é de Deus. O ensino é que não está correto. O ensino. Paulo não falou que os irmãos eram malignos ou filhos do diabo, mas ele se posicionou contra o ensino, inclusive de Pedro. Ele falou que eles dissimularam, foram dissimulados. Então eu queria que você, em nome de Jesus Cristo, fosse um apologeta, que é um defensor do Evangelho. Não é defensor de célula. Nós não brigamos por causa de célula. Nós não brigamos por causa do nome que está lá fora, que é videira. Mas por causa do Evangelho, você precisa se posicionar com irmãos. Falar, irmã, eu te amo muito, mas isso aí que a irmã está aprendendo não é do Novo Testamento. Não é do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é Cristo. Fala comigo, o Novo Testamento é Cristo. Nós temos aqui Efésios, Colossenses, Filipenses e Gálatas.
São as epístolas que demonstram Cristo. E eu gostaria de estudar todas elas aqui com os irmãos. Vai ser muito melhor para mim do que para você, te garanto. Ontem eu estava pensando nisso. Falei, gente, ontem estudando aqui Gálatas, né, cujo tema é Cristo, é a experiência com Cristo. Mas Efésios é a igreja, Cristo como cabeça da igreja. E aí Colossenses, a prática de Cristo. E Filipenses são as 4 estações da vida cristã. Gálatas é como se fosse o inverno. O que Paulo está fazendo? Paulo está tirando algo do coração dos Gálatas, está tirando a lei. O que o Senhor quer fazer conosco aqui pelas manhãs? Tirar a religião de dentro da nossa cabeça. Amém. A maioria dos crentes pensa que a Jerusalém é uma experiência assim sobrenatural, e como se houvesse algo especial lá, né? E se colocasse algo lá no muro, vai acontecer. Irmãos, é claro que não é um lugar comum, porque é um cenário da Bíblia, não pode ser comum, mas honestamente a sua oração não está mais próxima de Deus lá do que aqui, né? Não está mais próxima de Deus lá do Monte Palmares do que aqui no salão onde nós estamos. Então, os irmãos entenderam essa questão da circuncisão? Amém. A circuncisão hoje tem outros nomes, é vestimenta, comportamento, etc. Se não vos comportares direitinho, não podeis ser salvos. Se não tiver muito mérito, não podeis ser salvos. Então não era a circuncisão em si o problema, mas o ensino que era o problema. Introduzir as obras da lei na vida cristã é fazer uma mistura. Essa semana eu encontrei com o irmão, eu acho ótimo quando aparece isso. E aí tinha uma ocasião lá, um evento. Aí ele falou assim: pastor, então, fui eu que fiz isso aqui. Eu falei: alguém tem que ter o mérito, né? Então todo mundo reivindica para si um mérito. Aí eu falei: irmão, você não tem mérito nenhum nisso aqui. Isso aqui é obra exclusiva de Deus. Eu louvo a Deus por essa obra aqui que nós estamos começando, porque não tem mérito nenhum meu nisso aqui, nenhum, né? Eu estou confiando esse mérito exclusivamente a Cristo e aos irmãos. Aos irmãos, né? Está aqui o pastor Adriano, que é meu irmão mais novo. Portanto, se eu fosse começar uma igreja com um grupo como este, não seria com meu irmão mais novo, seria com meu irmão mais velho, mais experiente, mais maduro. Isso só prova a graça de Deus. Incrível, né? Incrível como Deus faz as coisas que contraria o método humano e natural. Incrível. Para que a obra seja totalmente divina, tem que ser totalmente sem a sua e a minha ajuda. Amém. Tem que ser obra exclusivamente de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, se a provisão que nós temos, conforme o pastor Adriano disse, ela é abundante e ela sobrepuja para fazermos uma obra como essa, então não é divina, Wellington, é humana. É só questão de matemática financeira. Eu sou administrador, eu gosto dessas coisas. Vamos fazer a matemática, temos o recurso tal, pagamos o aluguel, o salão. Vamos fazer a obra de Deus. Não é obra de Deus, isso é obra de um planejador, né? Um administrador. Obra de Deus é só quando a sua mão não consegue alcançar. Aí é obra de Deus. É só quando você fala: não tem nem as ferramentas para fazer isso aqui acontecer. Então só pode ser obra exclusivamente divina. Diga assim: Senhor Jesus, essa obra da Videira Sul é exclusivamente divina e sobrenatural. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, para nós concluirmos, em Cristo nós somos livres, mas trazer rituais e regulamentos da lei para o cristianismo é fazer-nos escravos novamente. O sujeito era escravo da nicotina, porque ele era viciado, mas agora ele se tornou escravo de outras coisas, da religião. Então, pastor, você quer quebrar tudo? Essa era a acusação que faziam a Paulo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, Paulo. Ora, se o seu ensino, Paulo, é onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que os romanos falaram para ele? Vamos pecar mais, porque se pecarmos mais, Paulo, a graça vai aumentar. Ele responde: de modo nenhum. Como pecaremos nós que já estamos mortos para o pecado?
Mas você percebe que Paulo está aberto para o diálogo? Paulo está aberto a ouvir os irmãos? Você está aberto a ouvir os irmãos? Ou você já tirou da sua comunhão, já rechaçou longe? Essa é a mente religiosa operando, e não a mente da graça. E eu queria encerrar, queria chamar o Lucas aqui, para nós orarmos pela mente da graça. Eu preciso de uma mente renovada na graça de Deus. Eu preciso, e eu vou confessar, eu estou aqui com os irmãos, porque eu preciso mais do que você, porque os religiosos não são, os religiosos dos tempos de Jesus e de Paulo, não são os que estão sentados aí nos bancos, são os que estão aqui nos púlpitos, e o problema começa daqui, porque o problema começa sempre do ensino. O ensino errado vai promover um comportamento errado. Mas o problema é que nós gostamos de valorizar comportamentos. E o nosso evangelho é um evangelho de mudar comportamento das pessoas. Ei, quando você muda a crença, você muda o comportamento. Hein, irmão Hélio? Quando você muda a crença, você muda o comportamento. Como é que mudou o seu comportamento? Foi porque alguém falou para você: para de fazer isso, para de fazer aquilo. Não. Ele creu corretamente, e o comportamento está se alinhando, está alinhado ao evangelho. Mas se nós invertemos, começamos pelo comportamento, eu afasto o irmão. Por quê? Porque não é assim que o evangelho começa. Pensa em você, como é que Cristo, Colossenses capítulo 2 e versículo 6, dá para projetar? Assim como recebeste a Cristo, assim permanecei nele. Como que você recebeu a Cristo? Pela graça, mediante a fé. Como que você deve continuar? Então por que você quer controlar o irmão? Controlar o que ele está ouvindo, controlar... Eu tenho filho adolescente, não é, filho? Não é nós? Isso aí. Aí eu quero controlar o que o menino está ouvindo. Não dá certo, não funciona. Pastor, então você vai liberar? De maneira nenhuma. Ele não sabe para onde ele quer, com quem ele quer, etc. Mas e aí, como é que eu vou fazer essa formação? O mundo está aí, bate na porta todo dia, toda hora. Como que você vai ganhar essa pessoa para Cristo? Só pode ser de uma maneira: mostrando que Cristo é muito superior às obras da lei. Nós temos um livro com esse propósito, é o livro de Hebreus, que mostra que Cristo é superior à obra da lei, que viver com Cristo é muito melhor do que viver com Moisés. Quem consegue agradar Moisés? Nem ele próprio conseguiu. Mas quem consegue agradar a Deus? Cristo. Só Cristo consegue agradar a Deus. Então você quer uma receita para agradar a Deus? Só lembrar de Cristo. Pastor, eu quero agradar a Deus. Então foca em Cristo. Foca em Cristo. Então Cristo ouviria aquela música? Não sei, responde você. Cristo comportaria daquela maneira? Não sei, responde você. Eu não estou aqui para te policiar ou vigiar, porque se for assim, eu estou cumprindo o mesmo papel dos fariseus. Eu estou aqui só para te mostrar o caminho, e o caminho é Cristo. Então, nós já oramos por isso, mas eu gostaria de encerrar orando pela mente da graça. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Vamos orar por isso. Se você precisa de uma mente renovada, enquanto nós cantamos um cântico, fala com Jesus: Senhor, eu quero, Senhor, ter uma mente renovada em Cristo. Tira da minha mente toda religião. Senhor, tira dos meus pensamentos. Vai orando agora, vai falando com Cristo, em nome de Jesus. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos.
Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração no Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Mesmo quando penso que é chegado ao fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Pede. Fui alcançado por tua graça. Pede. Maravilhosa graça. Pede. Que trouxe salvação para mim. Pede. Eu não mereço essa graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre. O maior milagre Deus já fez em mim. Oh Espírito Santo de Deus, coloca a mão sobre a sua cabeça, meu irmão, e vamos orar por essa mente da graça, para que o Senhor nos livre da mente religiosa, legalista, que nós tenhamos a mente de Cristo. O próprio apóstolo Paulo ensina lá em Romanos, que se nós quisermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos renovar nossa mente. Pede ao Senhor isso agora, fala com Ele: Senhor, renova minha mente, muda os meus conceitos, quebra os paradigmas na minha mente nesses dias, ministra na minha vida durante essa semana, Senhor. Pai, no nome de Jesus, tira toda mente legalista, toda ideia pré-concebida, todo preconceito com relação à crença, à religião, ao Evangelho. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, nessa manhã, como ministro do Senhor, como profeta da parte do Senhor, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa manhã, que eles recebem nessa manhã da mente de Cristo, a mente da graça. Senhor, remove, arranca toda lei, toda religião que há em mim e nele, Senhor. Pai, que nós possamos viver esse evangelho genuíno. Pai, o evangelho que o Senhor Jesus pregou, que o Senhor mesmo foi quem disse que o fardo é leve e o jugo é suave. Sim, não há peso e não há condenação. Não no evangelho, não na igreja, não. Há amor da parte do Senhor, a aceitação da parte dos irmãos, ao Senhor falando conosco: vem como estás. Depois que você vier, você vai ser transformado. Depois que você estiver aqui, as coisas vão ser mudadas, o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Pai, nessa manhã nós oramos por essa renovação de mente. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, para que nessa semana nós tenhamos experiências com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Tenha uma semana poderosa, um domingo abençoado, cheio de unção, cheio da graça do Senhor. E ministra em pelo menos 3 irmãos a mente de Cristo sobre a vida dele, e deseja a ele experiências com a graça nessa semana, em nome de Jesus. Quem é que rompe com o poder das